terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Bíblia. São Lucas, capítulo 4, do verso 18 ao 21. Talvez não tenha nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, não é? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Agradecemos ao Pai por podermos estar aqui sob condições diversas, cada um tendo um sentimento de necessidade. Eu, por exemplo, essas mais de 4.000 pessoas, também cada um tendo sentimento de necessidade. E a nossa necessidade maior é um concerto com Deus. É o Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. Há 108 anos atrás, nascia então uma menina que se chamaria Maria Flora, que seria minha mãe, mãe de minha irmã, a prima Francelina, que é uma segunda mãe para mim. E ela teve, dentro de 7 meses, 3 golpes. Pobre, viúva, agora perdeu o marido.
caiu morto. A primeira menina, a segunda, Nilza e Eunilza, as duas morreram. Foram para Jesus. Então, dentro de 7 meses, 3 golpes. Mas aqui está seu filho de pé. Aí está sua filha, que me passa vergonha, como lê e ora e trabalha no crochê, como minha mãe. E ora por toda a igreja, por todos que estão relacionados com este ministério. Mas fizeram uma pergunta para o irmão Brana, na pergunta 38. Aqui não consta a mensagem. Pergunta 38. Espera um pouquinho. Deve ser perguntas e resposta número 3. Número 3. (242). A pergunta é de número 38. Simplesmente uma mudança, vem. Nossos corpos agora, vamos dizer nosso. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto? Não tenciono que soe como sacrilégio. Eu não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja. Eu quero dizer cada crente. Cada crente. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados, de velhos para novos. Não é isso certo? Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado. Seu ventre não era fértil, nunca tinha sido. Ela era estéril. Ela não podia ter o bebê, mesmo em tempo normal. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. Agora isso aqui não é um pensamento do profeta, não é uma conclusão religiosa, dogmática. É um fato incontestável.
registrado nas Escrituras. Isso veio sob uma promessa tremenda em Gênesis 16, 17. E então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. Agora, observe-se o seguinte, que quando ela era jovem, ela não concebeu, era estéril, nunca teve um filho. Razão pela qual ela tomou uma serva chamada Agar e deu ao seu marido para ter um filho como sendo dela, porque ela estava em Abraão. Então o filho não seria dela também. Mas a Bíblia é bonita. É um livro romântico. Ele a transformou em uma mulher jovem. E vale a pena que se diga de passagem, não era estéril depois de transformado. E ele fez com Abraão a mesma coisa, porque ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Isso é posto em ordem pelo profeta, porque tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com o nosso rapto, nosso arrebatamento. E isso é a necessidade do mundo todo. Ele fez com Abraão a mesma coisa, porque ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Estava acabado. Bem, e ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho. Isso é muito importante. É de suma importância para os cristãos eleitos. Você tem que notar que você não é uma pessoa comum. Seu marido não é uma pessoa comum. Sua esposa não é uma pessoa comum. Seus filhos, seus pais, não são comuns. Isto quer dizer, não são do mundo. São João capítulo 17. Fica parecendo uma imaginação. Mas que imaginação em torno de fato, de realidade. Realidade infalível do Deus vivente. Ambos
foram transformados. Jurisprudência ficou aí. Jurisprudência. Um fato que deveria dar validade a outro fato. O outro fato é que nós seremos transformados. Veja aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. E nós seremos transformados. Ora, Abraão foi transformado. Sara foi transformada. Nós seremos transformados. Paulo disse que aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão, transformados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Portanto, por que se estrebar, se fixar em pensamentos ridículos, ambiciosos? Por que se estribar em conhecimento? Ora, o Evangelho veio para ser anunciado aos pobres. E os pobres não são somente pobres de dinheiro, de posição financeira. Pobres de conhecimento. O mundo batalha pelo conhecimento. Dá tudo pelo conhecimento. E através do conhecimento ele atraiu pragas, pestes, vírus, doenças, ingratidões, insatisfações, depressões, temperamentais. Tudo veio através do conhecimento, começando lá no Éden. O profeta disse que Eva queria conhecer. E ela alcançou o conhecimento. Eu recebi 2 e-mails. Um domingo, outro no outro domingo. Não sei se vocês se lembram. A irmã dizendo: eu dei lugar, em outras palavras, o inimigo, e desgraçou a sua vida indo para a faculdade, caiu em adultério. E no outro domingo a outra disse: como essa irmã que escreveu assim, assim, aconteceu comigo também. Agora quantos milhares? Porque ali é que se torna essa coisa tão comum. Ações e reações da carne ficam tão comuns. E Paulo diz em Romanos capítulo 4 que a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
E o irmão Branham chama atenção para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. Essa é a gravidade. É a lei da gravidade. Portanto, quem está no mato, é aconselhável não ficar debaixo de uma árvore para o lado que ela está inclinada, sob o lado que ela está inclinada, mas ao contrário. Não fique, porque não tem isso e não tem essa. Que quando não é uma coisa é outra, quando não é outra é outra, quando não é outra é outra, inclinação contra Deus. Carne, sangue, não herdam o reino de Deus. Pois bem, qual é a esperança? É sermos transformados. Houve uma transformação prévia. Você já não é mais do mundo. Você não se veste como o mundo, não fala como o mundo, não se porta como o mundo, não tem vícios como o mundo, e assim por diante. Uma pessoa falou para o pastor: pastor, o senhor fica falando aí que aquelas mulheres lá na quinta dimensão, com aquelas sobrancelhas daquele jeito, seus olhos. Ele disse: e aí, que tal isso na igreja? Pessoa que trabalha aí. O pastor teve que ficar calado. Mas ele teve que transformar os seus corpos em ordem para receber o Filho prometido. Transformar. Aí Paulo disse em Efésios capítulo 4, capítulo 5, aquele que mentia não mente mais, e assim por diante. Não embriagueis com vinho em que há contenda. Esse vinho não quer dizer só a bebida, o vinho da uva, em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 30, por aí. Agora vamos para nós. Lá foram eles. Nós já adiantamos sobre nós. E nós podemos receber o Filho prometido, que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Esse é o 246. E nós não podemos receber o Filho prometido, que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Nós não podemos receber um filho. O que quer dizer isso? Nós não podemos subir
Nós não podemos receber o Filho sem sermos transformados. É 246. E nós não podemos receber o Filho prometido, que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo, estes corpos são o pecado. Portanto, tem que haver uma transformação. A igreja vai provar aquilo que Abraão provou em Sara. E era impossível para ela. Ela desacreditou. Se fala em arrebatamento, em transformação, você passa um raio-x na vida, fala, eu não vou. Eu não vou. Tem tumor aqui, tem tumor ali, tem mancha acolá. Sara passou o raio-x e disse, né? Quem? Logo eu. Se quando nova não tive filho, e agora? É para isso que ele alimenta espiritualmente. É para isso que ele dá o Espírito. O Espírito forma uma fusão com a alma. A alma forma uma fusão com o Espírito. E clama, Abba, Pai. E já não sou eu mais que vive, é Cristo quem vive em mim. Ora, o homem que acabou de dizer, miserável que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem me livrará da condenação da lei, do pecado? Quem? Acaba ainda nesse corpo exclamando, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Foi para isso que houve um derramamento lá no cenáculo. Sem aquele derramamento no cenáculo, eles não seriam as testemunhas vivas que foram. E construíram a ponte de sangue, ponte de lágrimas, ponte de exílios, ponte de queimaduras de seus corpos, para que esse evangelho chegasse até nós. E diz o profeta, e nós damos ao luxo de pisarmos com os pensamentos próprios, com natureza herdada dos pais, numa coisa que os anjos não ousam pisar, sobrevoam, cobrindo seus rostos. Isso quer dizer que não se tornou comum. A reverência. Não permite se tornar comum aquilo que é incomum, que é o Espírito Santo, que é Deus. Hoje tem se cumprido estas Escrituras.
Mas voltemos lá. E nós não podemos receber um filho prometido, que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Esta primeira consciência controla este corpo com visão. Esta primeira consciência controla este corpo com visão. Paladar, tato, olfato, audição. E nos deixa com todo o escrúpulo. Nós raciocinamos e tudo mais. Pensa, por que ser contencioso? Porque o pai não pode falar nada, o filho explode. A mulher não pode falar nada, que o marido explode. O marido não pode falar nada, que a mulher explode. Com todo escrúpulo. Nós raciocinamos e tudo mais. Mas aquele corpo novo, que vem deste, nascido outra vez, não esta primeira consciência, isso passará. Isso passará, vai passar. Vai passar. Com razão, Valdécia canta. Vai passar. Estão todos aqui, não é? Vai passar. Mas aquele corpo novo que vem deste, nascido outra vez, novo nascimento, não esta primeira consciência, isto passará, e lá dentro, algo que vive, todos que compreendem isto, digam amém. Amém. Amém aí na internet. Então isto está aqui potencialmente. Isso está aqui potencialmente. Eu estou com a semente na mão, mas eu estou com a árvore potencialmente na mão. Isso é o potencial. Então isso está aqui potencialmente. E o que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. Que coisa linda, que passeio! Numa floresta, colinas e valados. A palavra prometida antes da fundação do mundo. Estamos ouvindo a voz do profeta, estamos ouvindo a voz de Deus. E por lá, isto simplesmente reflete o negativo. É a foto. Reflete o negativo
que refletirá o positivo. A palavra vem, deixa eu tirar sua foto. E aquilo vem de um negativo para o positivo. E você pode ver. Então, a você, a si mesma, a si mesmo. Dá vontade de ser mais próximo dessas realidades. O corpo e a mesma coisa. Não, e por lá, isto simplesmente reflete o negativo, que refletirá o positivo. A palavra vem, e a mesma coisa, ou a trasladação da noiva será a mesma coisa. Na última, nós vimos que Deus tirou uma foto sua quando você tinha 20 anos. Tirou sua foto quando você tinha 20 anos. Isso é para os que têm mais de 20 anos. Mas ele tira a foto do bebê com 20 anos. E guarda. Esse vai ser. Esse está no meu armário. Não tem motivo de viver desesperado, angustiado, sem uma inspiração para cantar, para falar, para ler. E a mesma coisa ou a trasladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você, o corpo se materializará ao redor daquela palavra e será a mesma coisa como foi feito a Sara. Oh, glória! Viu? Você acha que ouvir não tem sentido? Eu sei de pessoas que ouvem o programa de joelhos, os filhos, a casa. Essa palavra fica em vocês. Ela é a substância para a trasladação. É a substância para a transformação. Foi o que aconteceu com Sara. Não tem como oscilar, vacilar, duvidar. Se tiver de duvidar, duvida da sua dúvida e creia na sua fé. Aleluia, aleluia. Como foi feito a Sara. Foi feita a Sara. Está escrito, ela foi transformada. Uma mulher tão bonita que o rei Abimeleque queria casar-se com ela. O irmão Brana ironiza eles. Você já pensou? O rei apaixonado por uma velhinha? Não. Agora ela era uma mulher linda. Tinha 20 anos só. Não fique triste, não.
Mais um aniversário, mais um aniversário. Comemora-se aniversário, faz festa. Faz festa porque está ficando mais velho. Só porque está ficando mais velho. Ô, mamãe, 108 anos, parabéns, parabéns. Ela disse, o dia que aí foi embora, eu a vi subindo e ela disse, não chore. Ela foi sendo levada pelos anjos, como diz a Bíblia. Vi assim, ó. E fala para sua irmã não chorar também. Eu estou bem. Aleluia. Não foi o que o irmão Brana viu lá? Gente, vocês ouvem a palavra, tem sentido demais. Ler a palavra tem sentido demais. A Bíblia fica em você. A palavra fica em você, você é a palavra. Sara se transformou na palavra. Antes, quando aquele velho corpo que ela tinha, aquele primeiro corpo, você está vendo? Esse é o primeiro corpo. Espera aí. Aquele primeiro corpo, ele tinha que ser mudado de forma que pudesse produzir um filho. Ele tinha que ser mudado de forma que pudesse produzir um filho. Eu dou graças, mamãe, porque você está lá e eu estou aqui pregando isso que você usufrui. Apesar de que a gente não tenha a noção. A irmã Hope, quando o irmão Brana a chamou, depois de morta, ela disse, não, queridos, você não sabe o que é aquilo, você prega isso, mas você não sabe. Você não sabe, você não tem noção. Tudo que você pensar de maravilhoso é pouco demais. Ele tinha que ser mudado de forma que pudesse produzir um filho. Você compreendeu? Compreendeu? Diz amém. Aquele corpo não podia fazer isto. Não tinha jeito. Abimeleque jamais se apaixonaria por uma velhinha, um corpo velho. O Abimeleque quer seu corpo. Este corpo não pode fazer isto. Então ele terá que ser transformado da mesma forma que Sara foi para receber o filho. É só dar glória a Deus. Deixe a sua vida dar glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Isso sara as enfermidades. Alivia a alma cansada, a mente cansada, oprimida. Em nome de Jesus Cristo.